boa tarde, muito bom. Vamos começar mais uma semana, segunda-feira, começando Maratona Detox. Exatamente a partir de hoje, nossos próximos encontros diários vão ser sobre esse tema, onde eu vou explorar esse tema com vocês. Muitas dicas, muitas informações para compartilhar com vocês, para vocês poderem sim praticar tudo isso e mudar o padrão de saúde de vocês, melhorar, enfim, melhorar vários problemas que vêm perseguindo vocês, que estão relacionados com o padrão alimentar. Muito bem, a gente está hoje aqui num ambiente mais fora da cozinha, né, onde muitos costumam me ver, e eu quero compartilhar com vocês um pouco da base teórica do que a gente vai falar ao longo dos nossos próximos encontros, que é falar sobre detox, como começar um detox, né? Qual é o princípio dos 3 R's, que é retirar, restaurar e reorganizar? Então, a base do nosso encontro hoje, que vai ser um encontro onde eu vou explorar mais esses conhecimentos mais teóricos, são fundamentais para a gente conseguir conduzir os nossos próximos encontros, que também vão estar atrelados, né, a esse processo de detoxificação, e que eu vejo, né, como o fundamento, ou seja, a base para a gente começar a mudar muita coisa na nossa vida, né, nossa alimentação, nossa saúde de um modo geral. Muito bem, muito bem. Então, vamos entrar então no assunto do nosso encontro de hoje, que é talvez desmistificar, né, e esclarecer um pouco para vocês como eu começo um detox. É muito importante, então, a gente entender a base de tudo isso para realmente poder tomar uma prática, colocar isso em prática, na verdade, né? Bom, o próprio nome detox, né, já fala que é detoxificar, que é eliminar toxinas. O que significa isso, Isa? Bom, isso significa a gente tem que ajudar o nosso corpo a eliminar toxinas que a gente vem se expondo ao longo, enfim, do nosso dia a dia, da nossa vida, né? E a gente tem que ajudar o nosso corpo a eliminar essas toxinas e também evitar que novas toxinas entrem no nosso organismo. E aí a gente entende que um detox eficiente é quando a gente retira o que está nos intoxicando e a gente diminui a nossa exposição a essas novas toxinas, certo? Eu acho que isso é um princípio do detox eficiente. Então, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem alguns tipos de toxinas, então, desde as toxinas, basicamente as toxinas exógenas, onde a gente se expõe o tempo todo, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre elas. E a gente também tem toxinas endógenas, que a gente mesmo produz essas toxinas, né? Então, a gente tem que entender, né, da onde veio esse grau de toxicidade, por que eu estou inflamada? Então, talvez, entendendo da onde vem, a gente consegue minimizar a nossa exposição e aí entender também o que a gente deve fazer para ajudar o nosso corpo a eliminar essas toxinas. Então, basicamente, quando eu vou falar de toxinas exógenas, a gente tem alguns tipos de toxinas. Então, por exemplo, desde toxinas do ambiente, do ar, né, da onde eu vivo, da onde eu me exponho. Quem mora em cidades grandes tem uma grande exposição a esse tipo de toxinas que estão, né, no ambiente, poluição de um modo geral. A gente tem as toxinas que estão presentes nos alimentos, e aí eu posso escolher, né, consumir ou não. Então, alimentos com agrotóxicos, eu posso, em algum momento, escolher, né, não comer esses alimentos, preferir alimentos sem agrotóxicos. Eu tenho também alimentos que estão, por exemplo, presentes em utensílios do meu uso do dia a dia, então alimentos que têm contato com utensílios plásticos, por exemplo. A gente sabe que essa migração de partículas, né, do plástico para o alimento é extremamente
prejudicial para a saúde, né, desencadeia vários desequilíbrios metabólicos. Então, a gente acha que só de vez em quando, mas quando vê todo dia, né, se expõe a isso. Então, desde carregar uma garrafinha de plástico, por exemplo, embalar alimentos em plástico, né, então tem várias formas indiretas que talvez a gente não se dê conta de que existe sim essa exposição. Então, é importante sim a gente saber disso, entender e minimizar a exposição, substituir por utensílios de alumínio, por exemplo, ou vidro, né, que também é uma ótima opção, por exemplo, para carregar água. Então, garrafas de vidro também é uma ótima alternativa. A gente tem exposição a substâncias tóxicas quando eu uso elementos, né, de higiene pessoal, por exemplo, desde cremes, coisas para o cabelo, maquiagem, e eu também aí nesse momento posso escolher me expor ou não, né? Isso eu posso escolher marcas que tenham ingredientes mais naturais, né? A gente chama mais clean label, né? E assim por diante. E a gente tem toxinas presentes nos alimentos que eu escolho, né? E quais são esses alimentos? Basicamente, a gente está falando de alimentos processados, ultraprocessados, congelados, né? Industrializados de um modo geral. E aí é legal a gente entender de onde vem essas toxicidades, de onde vem essas toxinas, né? Na verdade, vem de vários ingredientes que a indústria precisa utilizar para manter aquele alimento, né, mais conservado, ter uma vida de exposição maior, né, manter as suas características de uma forma mais íntegra e por um tempo mais prolongado. Então, são manobras que a indústria precisa, sim, incluir no alimento ali para dar uma vida útil mais longa para o alimento. E a gente está falando aí de conservantes, corantes, né, ingredientes que são adicionados e que nem sempre são naturais, né? E aí a gente tem que entender que são coisas artificiais, que o nosso corpo ele precisa de uma energia maior para metabolizar isso e eliminar, desde que eu forneça nutrientes adequados e equilibrados para que isso aconteça. Então, por exemplo, ingredientes de adição que é bem comum a gente encontrar nos alimentos industrializados. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o caramelo 4, que é um corante artificial super presente em bebidas açucaradas, que também, né, potencializa ainda na verdade, torna esse alimento muito mais tóxico, né, porque já tem muito açúcar e ainda com esse corante caramelo artificial. E aí isso é uma bebida comum aí que faz parte da rotina de muita gente. Estou falando de um refrigerante, né, à base de cola. A gente tem, por exemplo, o polifosfato de sódio, que ele é super utilizado para dar uma estabilizada no alimento e dar uma consistência, uma textura importante, né? Isso é bem utilizado na indústria. Sorbato de sódio, que é um conservante muito utilizado para prolongar a vida útil, né? Por exemplo, de alimentos congelados. Então, são elementos, ingredientes que a gente vê quando a gente olha para a lista de ingredientes, né, de um produto industrializado, a gente consegue identificar esses elementos, né, e talvez a gente não entenda muitos deles, e aí isso se torna preocupante, quando a gente não identifica o nome, provavelmente é uma coisa que não é natural, né, não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, e a gente pode entender isso como alguma coisa que não vai me fazer muito bem, então a gente pode evitar muita coisa. Então, eu estava falando aqui, né, tanto do sorbato de sódio, glutamato monossódico também, que é um realçador de sabor, extremamente presente nos alimentos industrializados, congelados, nos pratos prontos, né, que as indústrias usam muito, e aí por realçar o sabor, associado com muita gordura, torna aquilo lá assim, putz, que delícia, vou comer mais e mais e mais, e vai intoxicando cada vez mais, né? E a gente vai perdendo a percepção real de sabor, né? Do que é sabor ou não. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E a gente tem, enfim, para dar crocância para salgadinhos, a gente tem umectantes, que é o dióxido de silício, por exemplo.
A gente tem, enfim, se a gente for falar, pegar todos os alimentos industrializados que a gente vê, a gente consegue definir uma lista gigante de substâncias que são adicionadas nos alimentos, que tem um efeito de intoxicar o nosso organismo, né? E aí que eu quero entrar no primeiro R. O primeiro R é retirar. E a gente não pode começar um detox pensando em não retirar tudo isso, né? Então, não diminuir a exposição de tudo isso. E, basicamente, a gente consegue controlar algumas dessas situações, desde do padrão alimentar, que eu vou colocar que eu vou me alimentar, então, se vai ser um industrializado ou um in natura, já melhora muito, né, a condição aí. E a gente tem também a possibilidade, né, de escolher, então, se eu quero in natura ou não, e também a possibilidade se vai ser orgânico, se não vai ser orgânico, enfim, né, é mais pensando nesse sentido. E a gente tem a forma, né, isso eu estou falando de substâncias, de toxinas exógenas, né, que a gente se expõe, que está aí, a gente não vai viver sem se expor, isso é difícil, é praticamente impossível viver sem se expor a substâncias tóxicas, então a gente consegue controlar a entrada, né, diminuir a entrada, e aí quando a gente fala de substâncias de toxinas endógenas que a gente produz, isso acontece principalmente quando eu estou com o meu organismo desequilibrado. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? Se eu me exponho muito, né, a um grau de toxicidade alto no meu organismo, eu começo a me desequilibrar, e isso me desequilibrando, eu começo a produzir endogenamente toxinas também, que vêm desde desequilíbrios de microbiota intestinal, né, ou processos de detoxificação hepático ineficiente, e tudo isso vai me desequilibrando, e eu sim tenho um aumento de produção de toxinas endógenas. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo diminuir minha exposição, eu consigo melhorar, inclusive, a minha diminuição de toxicidade endógena, porque eu começo a me equilibrar. Então, basicamente, quando a gente fala de retirar, a gente está falando de retirar tudo isso, inclusive proteína de origem animal. E esse é um grande ponto que todo mundo me pergunta, por que eu tenho que retirar proteína de origem animal de um detox? Então, gente, se a gente pensar na cadeia produtiva dessa proteína animal, esse gado, ou esse, né, animal que foi alimentado a vida toda com grãos, né, e provavelmente esses grãos, como 100% da ração, do alimento desse gado, é de grãos transgênicos expostos a agrotóxicos, esses elementos tóxicos presentes no alimento do gado, eles vão ser, sim, bioacumulado dentro desse alimento que vai se transformar em carne, né? Por quê? Porque além da exposição ser permanente, né, desde o momento que ele começa a se alimentar até a hora de ser abatido, ele se alimenta de grãos, né? E esses grãos ricos em agrotóxicos, né, eles vão migrar para as moléculas de gordura presentes nessa proteína animal. Então, essas moléculas, né, de agrotóxicos, elas são lipossolúveis. Então, elas vão se acumulando nos tecidos adiposos dos animais, e esses animais, quando eles se transformam em alimento mesmo, eles carregam tudo isso, né? Isso é bioacumulado ao longo da vida toda. Então, indiretamente, comendo proteína animal, você está se intoxicando, e o grau de toxicidade não é pequeno, né? Então, esse é um ponto importante que eu gosto muito de deixar claro, porque quando eu proponho um detox, sim, proteína animal tem que fazer, não pode fazer parte, né? Na verdade, eu retiro sim proteína animal, porque não faz sentido eu fazer todo um processo de reorganizar, né, de restaurar meu corpo, se eu continuo me expondo a esse grau de toxicidade, que é a proteína de origem animal. Então, esse é um dos fatores mais importantes, né,
do motivo que eu gosto de frisar nesse ponto de detox mais à base de plantas e tal. Então, bom, vamos lá, falando dos 3 R's, então, entendendo de onde vêm as toxinas, fica claro para mim o que eu preciso fazer no primeiro R. O primeiro R é retirar. Então, eu vou retirar tudo isso, alimentos industrializados, alimentos processados, se eu conseguir, né, melhor ainda, alimentos sem exposição a agrotóxicos, eu consigo fazer melhores escolhas dessa forma, tirar a proteína de origem animal, eu já melhoro muito a entrada de toxinas, né? Então, a gente tem que... O detox, basicamente, é diminuir a entrada e ajudar o corpo a eliminar o excesso, né? Ajudar a eliminar, e aí entra o restaurar, que é o segundo R, né? Falando dos 3 R's, que é retirar, restaurar e reorganizar. Então, quando a gente fala de restaurar, a gente está falando de quê? É de voltar a dar condição para o nosso corpo a chegar num equilíbrio de novo, né? A entender o que é, entender o que vai me ajudar a restaurar. O pessoal está me perguntando aqui, vamos lá, vou falar de alimentação para bebê, a gente pode falar em outro momento, a gente pode conversar depois no privado, sem problema nenhum. É importante. Então, assim, aqui a questão da Glória Basso. O filho dela não come, praticamente mama. Então, vamos lá, vou fazer um parênteses aqui só para responder ela. É importante a gente olhar para isso, sim, né? A gente tem um ciclo natural, então quando a gente introduz a alimentação a partir do primeiro ano de vida, 6 meses, já começa a introduzir, a partir de 1 ano de idade, a criança tem uma demanda energética enorme. Então a gente precisa, sim, fazer esse processo acontecer, e a gente tem uma janela de oportunidade até os 3 anos de idade de fazer a criança experimentar sabores, textura e conhecer tudo isso, né? É muito cômodo para a criança, inclusive, né? Só mamar, né? Só tomar leite, porque, enfim, é fácil e tal, só que a gente não consegue suprir as necessidades nutricionais de uma criança só à base de mamadeira. Com 3 anos de idade não dá, a gente tem que criar estratégias, manobras alimentares, fazer a criança participar do processo, fazer ela experimentar, enfim, a gente pode fazer várias coisas, mas a gente conversa depois ali no privado, combinado? Não é uma tarefa fácil, não, né? É uma tarefa que nós temos que fazer um trabalho de educação nutricional mesmo, né? De trazer isso para o dia a dia, e é bem complicado mesmo, eu sei, já passei por isso 2 vezes, tenho 2 filhas adolescentes, e até hoje não é fácil. Então, a gente tem que acreditar no processo e enfim, não se deixar desanimar, porque nem todo dia a gente tem sucesso nesse processo de transição, né? Mas é isso, vamos voltar então para o segundo R. O segundo R é restaurar. Então, por que eu quero restaurar o meu corpo? Porque provavelmente eu cheguei numa condição onde meu corpo está me dando vários sinais e sintomas, né, de que alguma coisa está desequilibrado. Então, a gente consegue, quando eu vou restaurar tudo isso, eu tiro o que está me inflamando, eu restauro minhas células, meu organismo, eu volto a ter equilíbrio. Então, se eu estou num processo de me sentir, acordar inchada, por exemplo, né? É bem comum, inchado, olho inchado, dedos inchados, eu tenho desconfortos gástricos intestinais, então minha digestão é ruim, eu tenho muitos gases, meu intestino não funciona, eu tenho dores pelo corpo, eu tenho desânimo, eu não tenho vontade de fazer minhas atividades, né? Até muitas pessoas até podem associar a uma leve depressão, mas às vezes é falta de nutriente, falta de energia, de elementos que vão te ajudar a produzir energia aí para você melhorar todo esse processo. Porque a gente sabe que para eu ter essa disposição, essa energia, eu preciso de vários elementos, né? Várias vitaminas e minerais. E aí que entra o restaurar. E aí, quando eu falo de vitaminas e minerais, eu estou falando de
Quais são as principais fontes de vitaminas e minerais? São basicamente as vegetais e frutas, são as plantas, né? E é a grande dificuldade que as pessoas têm de introduzir esse grupo, né, no dia a dia, na alimentação, porque eu vejo que existe uma supervalorização de consumir muita proteína principalmente de origem animal ainda, e que, como eu comentei, a gente, né, ela é extremamente inflamatória, o excesso é inflamatório, o excesso de ferro M que está presente na carne é extremamente inflamatório, e as pessoas deixam de olhar para esse grupo, que é o grupo regulador, que regula processos metabólicos, participa de muitos processos enzimáticos, né, formação de hormônios, então é extremamente importante a gente buscar esse equilíbrio de vitaminas e minerais, buscando uma melhora do consumo de vegetais, de frutas, né, muito importante, e basicamente onde eu quero chegar com isso é a gente tirar o que está inflamando e colocar o que vai me restaurar. E aí eu estou falando de comer planta, basicamente é introduzir uma alimentação mais baseada em plantas, né? E, consequentemente, quando eu faço isso, além de eu diminuir a inflamação, melhorar tudo isso, eu tenho uma densidade energética menor acontecendo, porque eu como muito nutriente, mas não tenho tanta caloria, né? Porque comer planta, ela tem uma densidade energética menor do que comer outros alimentos mais gordurosos, por exemplo, né? E tem uma densidade nutricional, uma quantidade de nutrientes enorme. Então, às vezes, eu me sacio muito bem comendo, né, uma quantidade interessante, importante de plantas, por exemplo, e eu nutro minha célula, me dá uma super energia, eu mantenho meu metabolismo ativo, né, trabalhando, queimando o tempo todo, e isso extremamente, faz com que eu queime mais, né, e aí a consequência disso, que é o que muita gente vem buscando também, é perda de peso, melhora de composição corporal, né, e sim, está associado, um detox está associado à perda de peso, né, é a consequência de um detox eficiente é perder peso, sim, porque tem tudo isso, né, envolvido, uma densidade energética menor, comer mais nutrientes, né, então isso é muito importante. Então, quando eu como mais plantas, eu estou comendo mais vitaminas, minerais, mais fibras, mais fitoquímicos, né, que é substâncias, princípios ativos presentes nas plantas, né, que são extremamente antioxidantes, anti-inflamatórios e que, enfim, tem várias funções aí bem importantes, protetoras para o nosso organismo, né. Muito bem. E aí, talvez vocês tenham uma pergunta para me fazer, mas ok, né, Isa? Então você está falando para eu comer, para viver à base de alface, né? Todo mundo acha que ter uma alimentação baseada em plantas se restringe a comer alface, tomate, pepino, que é o que eu vejo no consultório. Quando eu pergunto, e aí, você gosta de salada? Ah, gosto. Consome hortaliças e legumes crus, e como que é? Ah, eu consumo todo dia 2 folhas de alface, 2 rodelas de tomate e 2 rodelas de pepino, né? Enfim, é muito restrito, né? A percepção que as pessoas têm de que uma alimentação mais baseada em plantas é a base de meia dúzia de alimentos, né? E não é. Não é. A gente tem uma infinidade enorme, né, de ingredientes extremamente nutritivos e ricos, de fácil, né, preparo, versáteis, a gente, né, pode criar receitas incríveis aí, e tudo isso para melhorar toda essa oferta de nutrientes. Então, assim, a gente tem que brincar com texturas, com cor, quanto mais colorido, mais nutriente eu tenho, né? Então, essa coisa de realmente cada alimento que tem uma determinada cor tem uma função, sim. Então, brincar com coisas, né, verdes, amarelas, laranjas, vermelhas, roxas, enfim, tudo, né, brincar com as cores é extremamente importante para contemplar o que a gente precisa de nutriente. Eu venho trazendo sempre, né, nas lives práticas, dicas para ajudar vocês a entenderem, né, abrir essa visão de que alimentação à base de plantas é muito rica, é muito nutritiva, e desmistificar de que uma alimentação à base de plantas é
basicamente comer folhas e, enfim, né, é sem graça. Então, o que a gente faz, né, nesse segundo R, que é restaurar? Eu nutro minhas células, meu organismo, com todos esses nutrientes vindos dessas plantas, e quanto mais colorido, melhor. E de que forma eu faço isso? Criando esses smoothies, fazendo sucos, que pode ser verde, rosa, laranja, enfim, vermelho, a gente pode criar, sempre agregando, né, um vegetal junto para melhorar aí o teor nutricional e melhorar aí a condição de consumir mais legumes, mais vegetais. Acho que essa é a grande dificuldade das pessoas, né? A gente pode fazer sopas, né? Agora que está momentos mais frios, a gente pode incluir sopas, pode fazer refeições legais, equilibradas, então cereais integrais, usar as leguminosas, né? Os legumes de várias formas também, enfim. Eu acho que quando a gente mantém um padrão assim, mais rico, mais nutritivo, a gente garante uma oferta muito grande, né, de nutrientes para o nosso dia a dia. E quando a gente faz isso, né, de uma forma sequencial, virando uma rotina, são mudanças que não voltam mais, não volta mais para trás. A gente dá passos para frente que não volta mais para trás. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente começa a melhorar sintomas, né? Volta energia, melhora cabelo, pele e unha, melhora disposição, diminui dores, né? A digestão fica incrível, né? Funcionando o intestino regularmente. Então, assim, são tantos benefícios que a gente não volta mais para trás. Então, a gente está falando de restaurar, a gente restaura, diminui todo esse processo inflamatório, melhora um monte de condições, equilibra bastante coisa. E aí a gente entra no terceiro R, aí porque tenho certeza que muitos de vocês estão perguntando aí, legal, Isa, entendi. Eu tiro tudo que hoje eu consumo, eu coloco um monte de coisa que eu não sei direito como consumir, e nunca mais eu vou ter uma vida, nunca mais vou poder consumir aqueles alimentos que eu gostava. Então, a gente entra no terceiro R, que é reorganizar, porque sim, a gente vai se expor, né? A gente vai ter momentos e situações que eventualmente vai voltar a consumir, mas o mais legal é que depois que eu passo por esse processo de detoxificação e melhoro toda essa condição, eu me sinto tão bem que eu não vou mais voltar para o padrão anterior, né? Esse é um ponto interessantíssimo e importante, porque eu vou sentir, né, todos os benefícios e eu vou chegar no meio do caminho. E esse meio do caminho é a grande dificuldade da maioria das pessoas de encontrar, porque a gente tem que entender que a gente não tem que viver mais à base de dietas, a gente tem que achar um meio do caminho que vai te fazer bem, que vai te trazer equilíbrio, e que você vai se sentir tranquila, podendo comer pontualmente alguma guloseima, ou voltar a comer carne, proteína animal pontualmente, porque você gosta, porque é o que tem, é o que você, enfim, está numa situação que vai ter que consumir, mas você vai entender que não é a melhor forma de se alimentar, e aí você vai voltar para o padrão anterior, e aí pontualmente, em vez de comer carne, proteína animal 3 vezes por dia, você vai comer 2 vezes por semana, isso vai ficar feliz. Você vai precisar comer doce todo dia, porque você vai perceber, quando a gente detoxifica, a gente limpa a nossa língua, por exemplo, a gente melhora a percepção das nossas papilas gustativas e começa a perceber sabores de novo, né? E isso é incrível, e aí a gente percebe que o que a gente comia antes é muito ruim. Aquele padrão anterior, cheio de gordura, cheio de açúcar, de farinha, não é gostoso, né? Não tem um sabor bom. E você vai adorar os sabores das hortaliças, dos vegetais e tal, porque você vai perceber sabores diferentes, né? Talvez até novos sabores. Então, eu vejo que todo esse processo, né, ele precisa ser feito de uma forma planejada, organizada, para você fazer uma vez e fazer bem feito, né, e aderir a isso. Então, limpar, né, é importante, e talvez ficar um período sem esses alimentos, e quando eu tiro esses alimentos que eu falei para vocês, então, tiro proteína animal, o que entra no lugar? Proteína vegetal, leguminosa. Eu tiro os industrializados, o que eu vou colocar no lugar? Vegetais e frutas, vou comer planta. E aí eu posso fazer uma transição, né, mais
eu acho que o ideal é a gente definir um período e ficar aquele período sem, limpar realmente o corpo. E depois de um período, ir reintroduzindo devagar, né? Porque não adianta eu fazer um dia de detox, no outro dia voltar para o padrão anterior, eu não vou mudar em nada, né? Eu, na verdade, um dia de detox vai te ajudar, sim, é melhor do que nada, mas para você ter esses efeitos, todas essas melhoras, né, a nível de organismo, o importante é você definir um período, né? Ficar 10 dias sem nesse processo de detox, 15 dias, depois ir voltando devagarinho, e sentindo as melhoras, né? Eu tenho dado várias dicas de como fazer isso, para quem ainda não entrou no meu canal no YouTube, tem várias aulas, né, na verdade, vários vídeos falando sobre... tem uma abelhinha aqui. Várias aulas falando sobre como fazer um dia de detox, o que usar, né, como melhorar, como se substituir, enfim, tem várias dicas importantes aí para ajudar vocês a entrar nesse processo que é extremamente gostoso, né? E, então, esse é um ponto também que eu queria falar para vocês, como eu falei, de que para quem acha que ter uma alimentação à base de plantas é comer alface, pelo contrário, né? É muito gostoso, e precisa ser, né? Para a gente aderir, para aquilo lá ficar na nossa vida, tem que ser gostoso, tem que ter receitas legais, não pode ser complicado, né? Tem que comprar ingredientes, não sei de onde, não, tem que ser coisas que você tenha fácil acesso, que você consiga administrar e fazer aí no seu dia a dia, né? E esse é um ponto que eu vejo que a grande dificuldade das pessoas de manter de manter isso, né, de uma forma presente no seu dia a dia, porque sim, comer direito, comer saudável, comer equilibrado, demanda um tempo, de investir um certo tempo. Você precisa se dedicar, desde deixar algumas coisas pré-preparadas, desde elaborar o que você vai cozinhar, né? Se chega na hora da refeição, se você não planejou, você não consegue ter uma refeição legal, e aí esses são os pontos cegos, né, que as pessoas não entendem porque elas não conseguem seguir adiante, porque tem que programar, tem que organizar, né? A gente não consegue seguir um padrão legal se a gente não planejar e organizar. Então, isso requer, sim, uma certa um planejamento, no sentido de fazer pré-preparos. Então, se eu vou fazer uma leguminosa, deixar essa leguminosa de molho, descartar a água, cozinhar, né? Desde deixar as hortaliças higienizadas, ou até fazer uma lista de compras eficiente, que eu vou comprar toda semana aquilo que eu vou consumir, que eu vejo que também é um ponto cego aí, que muita gente não consome porque não comprou, e não comprou porque estragou semana passada, e semana passada, enfim, então é uma coisa que, né, existem vários pontos cegos aí dentro desse processo de se fazer uma alimentação saudável, equilibrada, e é isso. E, bom, a nossa maratona de detox está começando hoje. Eu tenho muitos temas interessantes para compartilhar com vocês sobre isso. É fundamental, para quem não assistiu, né, hoje, agora, né, nosso bate-papo de hoje, é fundamental entender, né, toda essa parte mais teórica, porque em alguns momentos a gente vai entrar para a prática, a gente vai para a cozinha, e a gente vai preparar coisas para vocês entenderem como a gente faz essas substituições. Eu sei que existem angústias aí, porque as pessoas precisam ainda consumir proteína de origem animal, e entendendo, né, o grau de toxicidade que esse alimento traz, a gente precisa tirar ele e colocar coisas mais legais no lugar. E as pessoas ficam angustiadas porque vai faltar nutriente, eu vou ficar doente e não sei o quê, e a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso essa semana ainda, tem assuntos bem legais. Eu vou falar dos principais nutrientes que a gente precisa ter todos os dias no nosso organismo e quais as principais fontes alimentares que não podem faltar. E vocês vão ver que se a gente manter uma alimentação à base de plantas equilibrada, na maioria dos nossos dias, a gente sim consegue recuperar a saúde, prevenir doenças e ter uma vida com longevidade, com qualidade de vida. Então é muito legal. Se vocês puderem participar e assistir as lives, elas vão ficar gravadas assim por um período, mas para vocês poderem assistir mais tarde e compartilhar também.
E, enfim, a gente tem muito assunto essa semana, ainda sobre detox, e algumas na cozinha, alguns assuntos na cozinha. E se vocês quiserem comentar, fazer perguntas ou sugerir, né, temas para eu abordar durante a live, fiquem super à vontade de me mandar aí um direct para a gente conversar. E eu trazer também, de repente, a dúvida de vocês, a dúvida de muita gente, e a gente pode conversar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a Glória, a Lorena, a Lê, enfim, várias pessoas entraram e saíram. Eu sei que é um horário, né, um horário do almoço, muita gente não consegue parar para ver, por isso que eu vou deixar gravado, vou deixar salvo, para vocês poderem assistir. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, é um prazer enorme poder compartilhar aqui com vocês, e eu estou sempre à disposição. Um super beijo, um beijo para vocês, e obrigada, até amanhã.